Nesta videoaula você vai aprender como tratar uma imagem que foi fotografada ou escaneada para deixar ela adequada para tratamento de cor no Photoshop. Quando a gente fotografa uma imagem ou escaneia, nem sempre a imagem fica com o traço 100% preto sobre um fundo 100% branco, que é o correto para a gente poder trabalhar. Dependendo da intensidade da tinta, do tipo de luz, do tipo de papel, a gente pode ter resultados bem diferentes. Nessa imagem que nós estamos usando, por exemplo, que você encontra na descrição aqui embaixo do vídeo, se você desejar trabalhar com essa mesma imagem, a gente tem um fundo acinzentado e o preto não tão escuro. A gente observa, inclusive, que o lado direito da imagem é mais claro que o lado esquerdo, indicando que possivelmente foi uma fotografia feita com luz mais intensa de um lado do que do outro. Bom, a gente vai passar por algumas etapas para deixar essa imagem pronta e adequada. A primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar o contraste dessa imagem, ou seja, deixar o traço 100% preto e o fundo 100% branco. Isso é adequado para esse tipo de imagem que está aqui, que a gente chama de imagem traço, que é uma imagem feita com tinta preta sobre fundo branco. Quando a gente trabalha com tons de lápis, meio tons ou aguadas de nanquim, esse método não é adequado. A gente tem que usar um outro método, porque esse é muito radical. Bom, nós começamos indo aqui em cima no menu Imagem, /Ajustes, /Curvas. Essa janela de diálogo que abriu, ela tem um gráfico aqui atrás. Esse gráfico ele se chama histograma. É um gráfico que a gente precisa entender como que ele funciona para que a gente possa tirar melhor proveito dos tratamentos de imagem. Aqui na barra a gente tem um degradê que vai do preto ao branco, indicando os tons de luminosidade dessa imagem. A gente observa aqui que o início dos morrinhos aqui, na parte escura, ele não está no preto, ele está numa faixa de cinza aqui embaixo nessa barra. Isso é justamente porque esse traço ele não é 100% preto, né? Ele corresponde a esse cinza aqui. E esse volume é baixo comparado com o outro que está aqui na área mais clara, porque a quantidade de traços pretos é pequena comparada com a quantidade de área branca que tem na imagem. Então, a altura aqui corresponde à quantidade de pixels que a gente tem nestes tons aqui embaixo. A gente não tem intermediários aqui, porque a gente praticamente não tem intermediários entre os claros e escuros, né? Esse pouquinho que a gente tem aqui, na verdade, corresponde a um leve desfoque que existe na borda da figura, que é natural nas imagens tanto escaneadas quanto fotografadas. Bom, como que a gente faz para aumentar esse contraste? Aqui embaixo, dessa linha diagonal, eu tenho aqui o meu limite de preto. Se eu vier trazendo o meu limite de preto para cá, para próximo desse morrinho, eu vejo como que a minha linha preta vai ficando mais intensa. Lembrando que essa linha aqui de contorno, ela também foi iluminada de maneira desigual, de modo que do lado de cá ela já está mais escura, enquanto aqui ela ainda está mais clara, exatamente na área que foi mais iluminada. Para eu deixar tudo isso por igual e inclusive em preto, que ele ainda está meio amarronzado, eu tenho que ultrapassar esse morrinho todo e ir até o fim dele do outro lado. Com isso, eu faço com que todos esses tons aqui, que eram variáveis, fiquem junto nesse limite de preto.
Isso escureceu, inclusive, a parte branca da imagem, porque essa linha aqui que determina a variação dos brancos aos pretos, ela foi movida para cá. Então, eu repito esse processo com esse botão do lado direito, que é o botão dos brancos. Da mesma forma, aqui eu tenho essa quantidade enorme de variação de tons de branco, que vai do mais claro aqui a esse já acinzentado aqui. Então, para que todos esses tons aqui fiquem 100% branco, eu também tenho que ir ultrapassando esse limite até chegar depois dele aqui. Então, fazendo isso, eu consigo fazer com que toda essa variação de tom fique aqui no limite do branco e toda essa variação de tom fique no limite do preto, tá? Então, olhando o resultado, vendo se ele ficou satisfatório, a gente dá OK. Quando uma imagem é fotografada ou escaneada, a gente tem aberrações de cor que vão desde as variações da luz do scanner, que às vezes esquenta de mais ou de menos e ela fica com uma coloração um pouco diferente, até mesmo as condições da tinta ou da luz, caso a imagem tenha sido fotografada. Então, quando eu exacerbo o preto e o branco da imagem, eu também exacerbo essa cor, que quando a imagem foi fotografada ou escaneada, parecia que não tinha desvio de cor, mas que quando a gente acentua os tons, a gente percebe que havia um desvio de cor, aqui no caso um desvio para o amarelo. Então a nossa próxima etapa é eliminar esse desvio de cor. A gente vai fazer isso, esses resquícios de cor, vindo aqui em cima em Imagem, Ajustes, Preto e Branco. Essa caixa de diálogo tem uma série de opções aqui de variações das cores que só são necessários quando eu estou transformando uma fotografia colorida com várias cores, vários tons em preto e branco para eu controlar que tom de preto e branco eu tenho para cada cor. No nosso caso, como é uma simples aberração de cor que eu estou querendo eliminar, eu não preciso fazer alteração nenhuma e só dou OK nessa caixa. Então a gente já tem aqui a nossa imagem com o contraste mais forte do preto chapado e do branco chapado, sem aberração de cor. Mas a gente ainda tem um problema aqui na imagem, que é a sujeira que ficou, que pode ser uma sujeira que estava no vidro do scanner, uma imperfeição do seu traço, ou uma sujeira que estava no próprio papel. Para fazer essa limpeza, como o desenho é um desenho a traço, ou seja, um desenho de preto chapado sobre branco chapado, eu não uso pincel para fazer os retoques. Eu uso o lápis, tá? Que fica aqui junto com esse band-aidzinho, esse carimbinho aqui, tá? Às vezes isso daqui está configurado como um pincel, você clica e segura ou clica com o botão direito do mouse e seleciona a ferramenta lápis. No lápis é preciso aumentar a espessura do traço, que você pode aumentar aqui em cima, ok? Ou você pode aumentar usando as teclas de colchete que ficam ao lado da tecla Enter aqui no teclado. Então, um dos colchetes diminui o tamanho do pincel, o outro colchete aumenta. Lembrando que o pincel trabalha sempre com a cor tinta, essa cor do quadradinho inteiro aqui. Aqui é a cor papel. Na maioria das vezes, quando a gente usa o Photoshop pela primeira vez, a cor tinta está preta, a cor papel está branca. Então, se eu desse uma pincelada aqui agora, ela ficaria preta. Para inverter, eu não preciso fazer uma cor branca, né? Se isso daqui está preto e está branco, basta eu inverter aqui. Se não estiver preto e branco aqui, se eu tiver outras cores, por exemplo, se aqui tiver um vermelho, uma maneira rápida de voltar isso daqui para as cores preto e branco é clicar
neste preto e branco pequenininho aqui em cima. Ele bota o preto e o branco. E para eu inverter o preto com o branco, basta eu clicar nessa setinha. Então, quando eu clico na setinha, eu faço uma inversão do preto e branco e posso retocar aqui, né? A inversão do preto e do branco, se você quer aprender uma tecla de atalho, ela pode ser feita com a tecla X do teclado. Basta teclar X para vocês verem aqui que as cores se invertem. Teclando novamente, está aqui, tá? Então, se você determina uma tinta preta e uma tinta branca, você pode retocar facilmente os erros do seu desenho, alternando. Por exemplo, se eu quiser retocar esse detalhe, eu vou diminuir aqui o tamanho do pincel e vou apertar X para inverter, para eu retocar de preto, e retoco aqui de preto. Também posso ter aqui. Aqui eu tenho uma sujeirinha, vou voltar para o branco, X. Se você trocar as bolas, não tem importância, dá um Ctrl Z que você volta. X, voltou para o preto, retoco aqui também. E tenho aqui a imagem já, pelo menos minimamente, tratada. A gente tem pontinhas aqui no traço, aqui, 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 que também poderiam, em tese, ser retocadas. Só que se eu retocar demais essa imagem, ela vai ficar com um aspecto muito geometrizado e que pode dar um aspecto um pouco artificial. A coloração por computador, ela já tem um aspecto que pode ficar um pouco artificial. Então, se você limpar a imagem demais, você vai acentuar esse artificialismo. Então, para resguardar no seu desenho um pouco do aspecto original de ter sido feito à mão, vocês podem deixar esses traços para que ele não fique tão frio. Então, a gente tem aqui o desenho pronto, em que nós passamos por 3 etapas. Nós aumentamos o contraste da imagem, nós retiramos os requisitos de cor e as aberrações de cor, e nós retocamos as manchas para que ele ficasse mais certinho. Com isso, a gente tem o desenho limpo e preparado. Isso funciona tanto para imagens escaneadas quanto para imagens fotografadas, e as proporções que eu usei aqui de correção são para esse tipo de desenho que a gente chama de desenho traço, que é um desenho com linha 100% preta sobre fundo 100% branca. Estando pronto o desenho, basta a gente salvar. E pronto, a imagem está limpa e pronto para a gente passar para a etapa seguinte.